ela exige demais do seu organismo, né? Sim, porque nós fomos criados para ser feliz, para ser espontâneo, sabe? Eu acho que a gente tem que sempre estar buscando fazer o melhor da vida da gente. Mas isso não pode ser um sacrifício. Virar um karma, né? Virar um peso, né? Porque aí você sobrecarrega, aí é falta de compaixão, né, com você. Eu acho que é sempre essa Agora eu coisa vou dar do um amor, pulinho em outra área que você domina muito bem nos seus trabalhos. Cura prânica. O que quer dizer isso? Como que ela acontece? Que benefício ela traz? A cura prânica é uma técnica também, quase todas nessas técnicas você utiliza das mãos. O Rudolf Steiner falava que o que diferencia o ser humano do animal, né? A gente pensa logo é a cabeça, é a mente. Para ele são as mãos. Sim. Porque quase toda, né, toda arte, toda habilidade de cura, ela nasce das mãos, né? E as mãos, para uma pessoa que trabalha, que lida, né, assim, com sensibilidade, é como se fossem antenas mesmo. Então a cura prânica, o que ela faz é o que? Você vai utilizar das mãos também. Então, quando a gente estava falando dos corpos, toda pessoa, né, tem esse campo energético, que seria esse corpo energético que fica em volta do corpo. Então, quando você adoece, esse corpo energético, ele está como que saturado, ele está cheio de energia parada, de energia estagnada. Como eu te falei, a energia precisa de estar sempre em movimento. Onde há movimento, não há velhice, não há... A questão da juventude, até estava comentando com uma pessoa que enquanto você tem vontade de mudança, enquanto você tem vontade de viver, enquanto você sente que você tem algo a aprender, você está recebendo vida, porque a capacidade de mudança é essa coisa fluida. O núcleo seguro nosso é esse espiritual que a gente tem dentro, isso é no cerne, mas a gente tem que estar movimentando a energia aqui fora, porque senão você cristaliza. Esse é por isso que a gente está encarnado, já é uma coisa bem assim, meio que estagnada. Então a gente tem que estar o tempo todo ligado nessa questão do espiritual para estar movimentando essa energia, senão você estagna, a depressão, tudo isso vem com essa estagnação. Então a cura prânica vai fazer o quê? Vai utilizar das mãos para remover essa energia pesada, essa energia escura, essa energia que está estagnada no corpo. Então eu uso a cura prânica mais quando a pessoa já está com algo manifestado, que seria ou uma infecção, ou já uma doença manifestada. Então a cura prânica, eu faço uso em casos mais emergenciais, né? A pessoa está com uma gripe muito grande, muito catarro, muita secreção, né? Ou com uma infecção em alguma ferida, em alguma coisa assim, então você remove, né? Porque a gente usa para quando você vai limpar, normalmente o sentido é anti-horário, né? Como você descria, né? Sim. Então você usa no sentido anti-horário as mãos, retira e vai limpando. Normalmente a gente usa água com sal, né? Sim. E vai limpando, e aí quando você limpou, você faz uma varredura mesmo na pessoa e vai tirando essa energia que está parada, e depois você vem aplicando a energia, né, que você se coloca como um canal. Nunca você usa a sua energia. Aí já é o reiki? Não, e você vê a cura prânica, aí você energiza normalmente os chakras, tá? Sei. A cura prânica se utiliza dos chakras, então faz essa limpeza básica em cada chakra, vai passando em cada chakra e depois energiza. Então é uma coisa impressionante, assim, no outro dia a pessoa o corpo começa a Então movimentar. são dois tempos, o primeiro onde você faz uma limpeza e no para outro a que energização. os corpos estejam abertos para receber a energia. Exatamente, novamente. aí você energiza. E a pessoa precisa ficar quanto tempo sob esses cuidados? Cada caso é um caso, né, Clauzinha? Então depende do grau. Por exemplo, eu gosto sempre quando a pessoa vem, né, para receber um tratamento, porque hoje eu tenho a felicidade, por exemplo, eu vejo muitos terapeutas falando que as pessoas só procuram um terapeuta quando já está mesmo assim, ou doente e tal. Claro que eu atendo muitas pessoas com depressão, síndrome do pânico, doenças físicas, câncer, várias coisas, mas eu atendo hoje muitas pessoas que vão já buscando essa questão assim, de uma realização, sabe? De ficar mais feliz, de resolver profissionalmente, né? De fazer uma integração com elas mesmas. Isso seria o ideal, né? Eu vejo, por exemplo, quando você pega uma adolescente para trabalhar, é um minuto, né? Quando você pega uma pessoa de 60 anos, você vai limpar todos né, aqueles traumas, aquelas coisas. Então, realmente, eu acho que quanto mais cedo, sabe, a pessoa procura um terapeuta, melhor.
sabe? Lá em casa, desde pequenininhos, os meninos já vão, assim, eu sempre Já conto estão com essa acostumados, ajuda. né? Cristina, e registros celulares, o que quer dizer? Que tratamento é este? Registros celulares, né, como diz, já está ligado à coisa das células. O nosso corpo, ele tem uma memória que tudo que você vive, né, seja positivo, seja negativo, você grava, fica memorizado nas células do seu corpo, né? E se você tem um excesso de registros negativos, isso também vai estar impedindo a sua energia de estar circulando. Então, é muito interessante. Esse trabalho é uma coisa muito assim nova, é sempre inédito. Cada pessoa que você trabalha, porque como que você faz esse acesso, né? Por exemplo, então a pessoa deita e aí eu faço um relaxamento e eu começo a conversar com a pessoa, né? Num estado já bem em alfa mesmo, a pessoa está relaxada e ela normalmente traz um ponto a ser trabalhado, seja insegurança, né, ou a depressão, ou qualquer outra coisa, ou muitas vezes eu sinto, quando eu começo a tocar a pessoa, eu sinto. Por exemplo, já aconteceu um caso de uma senhora, ela estava com uma depressão já há uns 2, 3 anos, o marido tinha falecido e ela, desde que o marido faleceu, ela entrou em depressão. Então, quando eu comecei a fazer um trabalho com ela, que foi o reiki, normalmente no reiki, muitas vezes eu já começo a introduzir outras técnicas conjuntamente. E então eu estava tocando essa senhora e eu senti que ela tinha um desejo de morte no corpo registrado. Sim. E eu perguntei para ela, você tem consciência que você tem esse desejo de morte? Ela falou, não, nunca pensei isso. Eu falei, bom, eu senti isso, então eu acho que era bom averiguar, a gente não tem nada a perder. Então eu falei, respira fundo e pergunta para o seu corpo onde que você está guardando esse desejo, esse registro. E não me lembro bem onde era, porque isso pode estar em qualquer lugar. Onde estava, ela falou, em tal lugar. E eu falei, então agora você vai fazer uma viagem com a consciência aí dentro desse local. Você vai entrar aí como se você estivesse entrando num lugar físico mesmo. Sei. Então, entra aí dentro, né? Eu sempre peço assim para ela ter porque só da pessoa entrar com a consciência, Clausi, porque quando você entra com a consciência, você está entrando com luz. Só de você entrar com a consciência, você já começa a fazer uma mudança naquele lugar. Sim. Mas aí a gente entra mais um pouco. Eu falei, então agora você vai respirar e pedir que as suas células abram essa memória para você. E aí ela lembrou parece que na época do Natal, o marido dela já tinha falecido e a família estava toda reunida. Era o primeiro Natal que ela passava sem o esposo. Sim. E ela falou que realmente naquele dia ela pediu para morrer. Ela lembrou que naquele dia ela tinha pedido com muita vontade. E ficou registrado. Ficou gravado. E aquela depressão dela, ela já tinha feito vários tratamentos e a hora que limpou aquilo, ela saiu da depressão. Porque aí você usa a cor, você pergunta para o corpo, porque o DNA entende muito de cor. E cor é luz líquida, sabe? Então a cor, ela tem um espectro mesmo que entra e vai fazendo aquele trabalho. Cada cor é fria ou quente. Sim. E o corpo conhece, o corpo sabe. Então, aí você coloca a cor para poder limpar, dissolver aquele registro. É muito interessante.